as partes da terra. Algumas sementes em terra fértil caíram e germinou e frutificou. Oh, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus vai abençoar os irmãos em nome de Jesus. Que hoje nossa live venha ser uma bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos, na verdade, estudar. Parar aí um momento aí, estudei uma certa vez, estudamos aí, fizemos um curso bacana aí na Assembleia de Deus. Os assembleanos conhecem muito bem esse curso. E nós, uma certa vez, fomos estudar. Estudamos e nesse curso nós aprendemos bastante coisa sobre as parábolas. Esse curso aqui foi em 2015. Pai senhor Gabi. Seu Marcos, como é que tá? Deus abençoe, sejam bem-vindos. E estudamos sobre esse estudo está aqui nessa revistinha aqui, ó, do Ebon 2015. Nós fizemos esse curso lá em São Mateus, na Avenida Mateu Bey, ali na Assembleia de Deus, Ministério Brás, Assembleia de Deus em São Mateus. O pastor presidente lá é o pastor Deiró de Andrade. E nós aprendemos um pouquinho lá. E hoje eu vou compartilhar com os irmãos aí esse estudo da Palavra de Deus, né? Aqueles que gostam de fazer anotações, aqueles que gostam de fazer os seus esboços e gostam de ouvir a palavra de Deus, aqueles que aceitam a palavra de bom grado, esses são recompensados por Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, né, abre o teu coração e receba a palavra do Senhor. É ela que nós vamos meditar. Não são palavras do pastor Douglas, não são palavras do homem, mas é um estudo baseado na palavra de Deus. Por isso que nós vamos iniciar esse estudo da parábola do semeador, lendo o texto na íntegra, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, o seu versículo 1 em diante. Então, você tem a sua Bíblia aí, pega a tua Bíblia, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Pai do Senhor Diogo, seja bem-vindo. E nós vamos meditar aí hoje nesse estudo bíblico. Repito, aquele que gosta de fazer suas anotações, já pega aí seu papel, sua caneta, tem bastante coisa para anotar aí hoje. Presta bem atenção nas coisas que eu vou dizer, que hoje não é... em si não é uma pregação, não, é um estudo bíblico mesmo. Nós vamos estudar hoje, como eu já disse, a parábola do semeador. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Diz assim, versículo 1 em diante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Pai do Senhor Kaique, seja bem-vindo.
Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ela disse: ô Lohane, sumiu. Seja bem-vinda. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a parábola e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a parábola, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Então nós vamos compartilhar aqui esse estudo bíblico, né? Que é uma bênção. E como eu já disse no início, aquele que gosta de fazer suas anotações, faça, porque nós temos coisas aí para vocês anotarem de suma importância, tá bom? Então, nosso estudo começa dizendo o seguinte, que o reino de Deus é desvendado por Jesus assim. Lembrando que nós estamos estudando Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Diz aqui que a parábola do semeador é de notável beleza. Uma beleza poética assim sem igual. E pela sua originalidade e pelas lições que ela encerra, honra a seu autor e revela a produtividade de um soberano pensador. Jesus, né, que é o criador dessa parábola.
constitui-se numa verdadeira obra-prima que ocupa lugar na literatura universal. A Galiléia, região onde Jesus estava quando contou a parábola do semeador, possuía um solo muito fértil. Presta atenção. E o mestre contava parábolas, histórias e acontecimentos do dia a dia para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais importantes destas parábolas é a registrada em Mateus 13, versículo 1 ao 23, que é o que nós lemos. Também ela está registrada em Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 20 e Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 15. E esta história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados. E dependendo do tipo do solo, né? A importância desta parábola, ela salienta, né, ou é salientada por Jesus em Marcos capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz em Marcos 4:13, que diz o seguinte: não entendes esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então olha que negócio interessante. O evangelista Marcos, não desconsiderando e desmerecendo Mateus, né? Mateus teve um cuidado de registrar muitos detalhes, mas Marcos também. E um dos detalhes que Mateus não registrou, Marcos registrou quando ele percebeu Jesus Cristo dizendo, né, fazendo uma pergunta para aquelas pessoas, para os discípulos na época, dizendo: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus deixou bem claro que se os discípulos não estivessem ou não compreendessem a parábola do semeador, eles não seriam capazes de compreender todas as outras parábolas que viriam. Então nós já podemos iniciar daí esse estudo, já abrindo a mente nessa questão muito importante, que se você não compreendermos a parábola do semeador, que está registrada em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 23, Marcos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20, e Lucas capítulo 8, versículo 4 ao versículo 15, se nós não compreendermos esta parábola, nós não vamos compreender as outras. Então é de suma importância que nós venhamos estudar esta parábola. Entendeu? Por isso que eu falei no início aí, papel e caneta tem uma importância tremenda neste momento aí, tá bom? Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras, como já foi dito. E esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos. Presta atenção, hein? Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos. E também é uma das únicas que Jesus explicou especificamente. Precisamos meditar cuidadosamente nesta história. Agora, por que ele explicou de forma específica? Por causa dessa importância registrada em Marcos 4:13. Dessa preocupação de Cristo de entendermos ela, para que nós venhamos compreender as posteriores parábolas de Cristo, tá? Então vamos lá, a história da parábola em si, ela é simples. Então ela diz que eis que um semeador saiu a semear, correto? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra
e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100%. Isso aí é o capítulo 8 e o versículo 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de Lucas. Vê que nós lemos aí a matriz da leitura, o texto de referência, o texto áureo, foi aí o Mateus capítulo 13. E nós fizemos uma breve observação aqui em Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 8, né? Trazendo aí uma observação mais incisiva aí nos pontos principais dessa parábola. Boa noite, Claudemir, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então vamos lá, a explicação de Jesus é também fácil de entender relacionada a essa parábola. A explicação aí no Evangelho de Mateus, ela está do versículo 18 ao versículo 23. Então vamos lá. Então a explicação que Jesus deixou é bem fácil. A semente é a palavra de Deus, correto? Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha que negócio interessante, a gente já cansou de ouvir, hoje eu vou procurar correr, irmãos, tem bastante coisa. A gente já cansou de ouvir, e é muito importante isso. Normalmente nós, quando termina os cultos, fica aquele bate-papo, né, rapaz? No fim do culto, é claro, tem os cumprimentos, é muito bacana, essa confraternização entre os irmãos. Mas sempre fica um grupo que quer conversar mais que a conta. E começa brincadeirinhas, enfim, não é crítica a quem fica em fim de culto conversando, jamais. É um alerta de vigilância. Nós estamos falando aqui de uma palavra que caiu à beira do caminho, correto? Que aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, leve embora. Para não suceder, para não acontecer que se eles crerem nessa palavra, eles sejam salvos. Eu vou ler mais. Aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, uma empolgação tremenda. E estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Deixam de crer em tudo aquilo, aquela empolgação toda foi embora. E a primeira luta que aparece, a pessoa já se desvia daquela palavra, daquela fé que foi temporariamente constituída na tábua do coração. Temporariamente, porque não houve sustentabilidade, né? Porque a pessoa cedeu às lutas. E aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Porque era momento de estar passando por aquele processo da maturação, né? Mas, mesmo tendo recebido a palavra, se apegou em coisas que não levou essa pessoa a se tornar uma pessoa madura. E entre tantas palavras que recebemos dia a dia, a que mais importava foi a que não permaneceu. Aí é um grande problema em nós isso. E a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra.
estes frutificam com perseverança. Isso aí é o que foi dito aqui no capítulo 8, versículo 11 ao 15, né, de Lucas, no caso. E alguém ensina as escrituras a várias pessoas. A resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, isto é, de sua atitude. Então nós consideremos o semeador, a semente e o solo. Então vamos considerar aí nessa parábola o semeador, a semente e o solo. Semeador, semente e solo. Repito porque tem irmãos aí anotando. Então é o que nós vamos considerar aí nessa parábola. Semeador, semente e solo. Então são os elementos figurantes dessa parábola, correto? Então nós vamos falar aí do semeador. Então vamos bem devagarzinho aí. Então o primeiro ponto aí que nós consideramos do semeador, semente e solo é o semeador em primeiro lugar. Então vamos lá, o trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Somente isso. E é muito importante a gente começar a frisar nessa questão, dessa importância do semeador. Fazer simplesmente isso, colocar a semente no solo. Porque é o seguinte, uma vez que a semente for deixada no celeiro, ela nunca vai produzir uma safra, correto? E por isso o trabalho, né? Por isso que o trabalho do semeador é tão importante, né? Esse tipo de semente que é a palavra, nós não podemos guardar. Nós não podemos sufocar a mensagem da cruz. É muito complicado esse negócio, porque isso não faz mal apenas para as pessoas que não estão recebendo essa semente, mas também faz mal a nós. Né? O Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, é interessante que fala um pouquinho disso aí, ó. Fala ali da missão dos 12, né? Cadê? Versículo de número 8, né? De graça recebeste e de graças dai. Nós não pagamos nada por essa semente, irmãos. Não pagamos nada. Olha que negócio tremendo. Nós não pagamos por essa semente, não pagamos pelo socorro dado. Eu estou virando aqui, que eu estou indo lá em Salmos, capítulo de número 40, que nos acrescenta um pouco mais nessa questão. Nós não pagamos nada, irmão, por tudo que recebemos de Deus. E o principal, não pagamos nada por estarmos aqui hoje. Eu aqui, você aí, né? Por sermos o que somos, porque Deus nos deu vitória e nos salvou. Davi fala algo sobre isso no Salmo 40. Ele diz assim, ó. Cadê? Tirou-me, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que negócio interessante. Salmo de número 73, Asaf fala que quase que os pés dele se desviaram. Pouco faltou para que não desviasse os passos dele. Mas o interessante é que não foi Asaf, né? Asaf escorregou, mas não caiu porque Deus não deixou cair. Quase os passos desviou, não desviou porque Deus não deixou desviar. E esse versículo 2 aqui nos confirma isso. Tá aqui, ó. Firmou os meus passos. Aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia, é o que o apóstolo Paulo disse. Nós não temos firmeza nos nossos pés, irmãos. Não temos firmeza nos nossos passos. Não vou acrescentar mais nada aqui no Salmo 40, não, senão nós perdemos muito aqui na questão do estudo. Mas o Senhor é a nossa salvação. Né? Eu lembrei de outra coisa aqui no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Fala da oração do Pai Nosso. Então no versículo 13 fala assim, ó. E não nos induzas, ou não nos deixei cair, né? Não nos induzas à tentação,
Não nos deixe cair em tentação. Olha o pedido do crente. Pai, não me deixe cair em tentação. Então, se eu estou pedindo para Deus não me deixar cair, é porque eu não tenho a capacidade de me manter de pé. Acabou, tá aqui, ó. Mas livra-nos do mal. Então, eu não tenho a capacidade de não cair, de não me livrar e nem de não me livrar do mal. Eu não tenho capacidade de me manter. Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor para isso. Tem Isaías também nos tem aqui. Deixa eu lembrar aqui do versículo. Vê. Isaías, se eu não me engano, pelo que, todavia, aqui, ó. Acho que é aqui. Perdão, 50 aí. Isaías também nos dá aí uma ideia relacionada a uma não sustentabilidade da nossa parte. Correto? Agora eu não lembro aqui. Eu vou lembrar no decorrer do estudo aí. E eu lembro para os irmãos aí qual é esse versículo de Isaías que não me vem à memória agora. Né? Esses versículos, essas questões que a gente vai lembrando, são coisas que não estão no esboço. São os extras que Deus vai acrescentando no decorrer da palavra, né? Fala dos 40, mas não é não. É sim, é Isaías 40, sim. Vamos lá. Fala aqui que... Vou no versículo 28 do Isaías 40, 28. Fala assim, ó. 28 em diante. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Aí diz aqui, ó, que Deus, ele dá vigor ao cansado. Então, se eu estou cansado, espiritualmente falando aqui, não há capacidade em mim de conseguir vigor por si só. Então ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá vigor ao cansado. E o que está sem nenhum vigor, ele multiplica as forças. Quando Jesus Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Olha, irmão, e esse bom ânimo vem de quem? E vem da onde? Vem do Senhor. Porque se nós mesmos perdemos, olha aí, ó, esse vigor, quem está sem vigor, irmão, também está sem ânimo. Então todo esse vigor, todo esse ânimo vai vir da parte de Deus. Aí ele acrescenta mais no versículo 30, ó, olha a certeza que ele dá. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Lembra que foi dito? Aquele que pensa estar de pé. E ele está deixando bem claro aqui, ó, vai cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que renovarão as suas forças? Porque é Ele que dá vigor ao cansado e multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Então, se eu esperar nele, aonde não há força em mim, ele vai aperfeiçoar o poder dele na minha fraqueza. E grande vai ser a glória do Senhor. E aí, ó, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí tem Isaías 41 também, seu versículo de número 10, versículo clássico dos pregadores, né? Que tá aí, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço. Olha aí a confirmação de novo aí, é Ele que esforça, e te ajudo e te sustento
com a destra da minha justiça. Então é algo maravilhoso, irmão. Vem do Senhor essa força toda. Então nós dando continuidade aqui na questão, ó, uma vez que a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Por isso, seu trabalho é importante. Então o trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Eu não posso guardar, não posso reter essa bênção. Porque se eu abençoar, eu sou abençoado. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Correto? Então o semeador, ele nunca é chamado pelo nome. Entendeu, pregadores de plantão? O semeador, não há, meu Deus, não há necessidade de outdoors, entendeu? Cartazes com a nossa fotografia, né? Interessante, eu fui chamado para pregar numa campanha esses dias e o pastor amigo meu, ele pediu uma fotografia. Eles têm esse costume lá de colocar a fotografia, né, para os irmãos que vão pregar. Em particular, eu não curto muito, porque eu acho que nós deveríamos enfatizar tanto, irmãos. Eu não vou colocar entre aspas o que eu vou falar, não. Mesmo nós nunca tendo visto o rosto de Cristo, nós temos que começar a divulgar mais o nome de Jesus nessas divulgações de campanhas. O negócio é Jesus. Jesus é o alvo. Paulo falou exatamente isso, né? Hoje em dia, denominações, né? Dificilmente você vê uma igreja hoje, mas não é uma grande parte, mas tem uma pequena parte aí das igrejas, apesar que é uma grande parte, sim, mas a gente tá querendo massagear aí, não vou massagear não, uma grande parte das igrejas aí sempre tem que ter Facebook, irmão, propaganda de campanha de igreja, sempre tem ali, ó, na parte inferior do cartaz, aqui embaixo, aqui, ó, aqui e aqui assim, ó, a fotinha do pastor presidente com a esposa. Desse ladinho aqui, ó, tem a fotinha do vice-presidente com a esposa. Ali no alto aqui, ó, tá vendo aqui? Você lembra das fotinhas do Facebook aí que você vê? Das propagandas de campanha. Você pode ver aí, de repente você vai achar uma campanha aí com a minha foto lá. Mas saiba, eu não sou fã desse negócio, não. É complicado. Acho que podia tirar a foto dos pregadores e colocar o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eita, irmão, vai ser uma bênção. Né? Eu ouvi uma história muito tempo atrás de um jovem que foi convidado para ir num culto e o que fez o convite não fez não divulgou o nome do pregador, só falou para ele: rapaz, vai um pregador lá hoje que olha, o cara bala tudo. E o cara foi, né? O cara não era crente, foi lá, mas foi só para ver quem era esse tal pregador aí e chegou e nada da hora da palavra, louvor, lá, e aí teve a mensagem e o cara no fim do culto perguntou: ô cara, mas e aí? Cadê o pregador que você falou que ia vir? Meu, você não viu? Ele não viu o cara lá, viu o seu pastor que sempre tá aí, ele não. Mas você não sentiu o grande pregador na tua alma, fazendo o teu coração queimar? Talvez esse rapaz se encaixava numa questão aí da parábola do semeador. Nem sentiu, nem percebeu. Nós temos dado tanta vazão e tanto ibope para pregadores famosos, né? Porque a partir do momento, irmão, que mesmo os que não estão na mídia, existem as mídias populares da periferia, né? Que as redes sociais aí, né? Existe, cada quebrada aí tem um pregador famoso no meio dos crentes, mano. Tem gente conhecida. E a grande maioria vai nos cultos porque sabe que esse pregador vai estar lá. Eu imagino como o solo
a terra, recebe essa palavra. Na verdade, nem recebe, irmão, porque não foi por causa da palavra que o tal pregador vai pregar. Foi por causa do pregador. Não levou a palavra para casa, já perdeu antes de chegar no culto. Não levou o pregador e não ganhou nada. Encheu linguiça indo lá no culto. Então presta bem atenção. Vá para a igreja sim, mas vai por causa da palavra. Não vai por causa do pregador. Tem pessoas que gostam de ouvir eu ensinar ou eu pregar a palavra. Tem pessoas que não gostam. Não importa, irmão, se você gosta do irmão Douglas, do pastor fulano, do ciclano, do Bertano. O problema não somos nós que pregamos. Na verdade, a palavra não é nem o problema. O alvo não é quem está pregando. A expectativa não tem que ser em quem vai pregar, mas sim na palavra a ser pregada. E outra, para com esse negocinho de eu não gostei do culto, eu não gostei da palavra. Você não gostou da palavra? Cara, não pode falar esse negócio não. Vai lá no Evangelho de João, capítulo 1. Por mais dura que seja uma mensagem, por mais dura que seja uma pregação da palavra de Deus, nunca diga que você não gostou da palavra. Nunca diga. Porque quando você diz assim, eu não gostei da palavra que foi pregada. Ah, essa palavra é isso, essa palavra é aquilo. Leia comigo aí no Evangelho de João, capítulo de número 1, no seu versículo 1, que diz assim, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é palavra, irmão. E verbo é a palavra. Essa palavra que está dizendo aqui, ó, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O verbo, a palavra. E quem é a palavra? É Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você ouve uma ministração da palavra de Deus e começa a dizer, eu não gostei da palavra que foi pregada. Aí essa palavra isso, essa palavra aquilo, você não está ofendendo o pregador em nada, irmãos. Mas está ofendendo aquele que é a própria palavra, Jesus Cristo. Então é muito complicado. E se você ofender Jesus Cristo, aí você entra numa complicação tremenda. Porque o próprio Jesus Cristo deixou bem claro assim, ó, que ninguém vai ver Deus se não vier a Ele primeiro. Então, primeiramente, isso foi o que Jesus Cristo disse, que se nós não confessarmos Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida, não há possibilidade de conhecermos Deus. Então nós ouvimos diversas pessoas dizer assim, graças a Deus, Deus abençoe. É igual hoje. Hoje eu estava conversando com as minhas filhas sobre uma cultura. Tem algo muito antigo, irmãos, que nós aprendemos quando criança, e muitos não utilizam mais, que é o pedir a bênção para os pais, pedir a bênção para os tios, né? Boa noite, Pai do Senhor, tia. Deus abençoe e seja bem-vinda, né? Essa é uma das tias, né? Minha tia Gina, que está na live aí com a gente, que aprendemos também quando crianças a pedir a bênção. Porque há uma importância, irmãos, há uma importância tremenda de se pedir a bênção para os mais velhos. Talvez alguns acham isso antiquado, mas não é antiquado não. Eu estou abrindo no texto, mas eu não vai dar tempo de ler, mas a Bíblia nos fala de Esaú e Jacó. Isaac, ele já velho, ele tinha uma bênção para dar pro seu primogênito, pro seu filho mais velho. E havia uma importância tremenda, como há até nos tempos de hoje, havia no meio do povo do Oriente
eles prezavam muito essa questão de abençoar o filho mais velho. E o interessante é que aqui no Brasil, nós temos a mania de pedir a bênção dos mais velhos todas as vezes que encontramos com eles. Lá não, essa bênção era dada uma vez só. Quando? Quando chegava o momento, quando o pai estava próximo da morte. Então olha que negócio tremendo. O pai já próximo da morte, Isaac, vou usar o exemplo aí de Isaac, tinha uma bênção para Esaú, o filho mais velho. Esaú desprezou a bênção do pai porque, estando com fome e vendo seu irmão Jacó preparando um guisado de lentilhas, ele desejou tanto comer aquele prato de lentilhas, aquele guisado vermelho, conforme o texto diz, que ele preferiu desprezar a bênção do pai dele e trocou por aquele prato de lentilha. Fazendo assim, dispensando assim a bênção para o seu irmão, porque foi um trato entre eles. Jacó deixou bem claro, então a sua bênção é minha. E não, beleza, e o que eu vou fazer com a minha bênção com tanta fome? Então ele preferiu a comida do que ser abençoado. Tem muitas pessoas preferindo um monte de coisa na vida do que ser abençoado. Esaú fez isso. Existe um monte de questões no texto, eu não vou me aprofundar agora, né? Boa noite, Carlinhos, Deus abençoe, seja bem-vindo. Márcia, Deus abençoe. Boa noite, tio, tudo bom com o senhor? Deus abençoe. Todos bem-vindos. Então preste bem atenção. Deus, ele tem uma bênção para nos dar que é inviável eu desprezar a bênção de Deus por um monte de outras coisas. Se nós demos a continuidade aqui na questão da parábola do semeador, nós aplicando espiritualmente, né, essa parábola, os seguidores de Cristo, eles devem estar ensinando a palavra. E quanto mais ela é plantada no coração dos homens, maior será a colheita. Então, quanto mais nós pregamos, mais abençoada a pessoa que recebe a palavra é. Então eu aconselho a você, meu irmão, eu aconselho a você, minha irmã, que comece a ouvir mais a palavra de Deus. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Então ouça a palavra, baixa aí textos bíblicos do YouTube, baixa a Bíblia aí em aplicativos, né? Tem um monte de jeito, tem televisão, tem rádio, tem a Bíblia que você pode ler na sua casa, melhor ainda você lendo ela. E se porventura você trouxer aquela famosa questão, não estou entendendo o que estou lendo, sem problema nenhum, procure um irmão, um crente próximo aí da tua casa, leve o texto para ele, marca onde você leu e não entendeu, vai na casa. Hoje em dia, irmão, tá regado de... dificilmente alguém não conhece um pastor, não conhece um vizinho que é crente, que conhece um pouco mais a palavra, ou vá até a igreja e peça explicação pro pastor. Pai do Senhor, Jaqueline, seja bem-vinda. Deus abençoe os irmãos que estão na live aí, tá bom? Mas ouçam mais a palavra. Há uma necessidade. Capítulo 15, versículo 3 do Evangelho de João nos diz que nós somos limpos por esta palavra, pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus. Então, de repente, você já tentou se limpar por dentro. Tem angústias, tem mágoas, tem, sabe, coisas que estão apertando o peito aí há muitos anos. E de repente você não conseguiu dar um jeito nisso até hoje. E já tentou coisa pra danar, hein? Você já tentou com a palavra de Deus? Ela pode te limpar de uma maneira assim tremenda. Então ouça mais a palavra. Dê mais atenção para a palavra de Deus. Ó, nenhum momento eu disse assim para você, ó, seja religioso, seja crente, vai na minha igreja, ou vai lá na... Não, ouça a
palavra. É isso que eu estou te aconselhando. Ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então, quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, né, da humanidade, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do professor, né, não tem importância. Então não importa quem está pregando, não importa nem se sou eu que estou pregando para você. O importante é a palavra que está sendo pregada, tá bom? Então, ter amizade com o pregador, ter amizade com os irmãos que pregam a palavra, é muito bacana. Mas não exaltá-los, colocá-los sobre pedestais, santificando esses pregadores, sendo beatos relacionado a eles, né, exaltando. Não, toda a honra e toda a glória pela palavra que está sendo pregada seja dada a Deus. Bom, louvado seja Deus por isso. Paulo disse assim, ó, eu plantei, o apóstolo Paulo dizendo, eu plantei, o que ele quis dizer? Eu que preguei. Apolo regou como? Dando continuidade à pregação, mas o crescimento veio de Deus. Então você vê que Paulo aí tirou toda a glória de sobre ele e rendeu toda a glória a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus por isso. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que prega é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6 e versículo 7. Tá bom? Deixa eu ver as horas aqui. Tem bastante coisa para falar, irmãos, com certeza. Nós estamos falando da parábola do semeador. E com certeza não haverá tempo de eu trazer todo esse estudo para você. Eu já te convido de antemão para você assistir na próxima segunda-feira a segunda parte desse estudo, tá bom? Não deixa não. Se porventura você não conseguir assistir ao vivo, você vai lá no YouTube, digita lá Missão Quarar. Vai lá no canal do Missão Quarar, inscreva-se no canal, que lá tá todas as mensagens que eu prego aí ao vivo no Facebook, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui. Em nossos dias o semeador tornou-se a figura principal e a semente é bastante esquecida. A propaganda das campanhas, como eu já disse há minutos atrás, as propagandas da campanha, abaixa bem aí, mulher. Propagandas da campanha religiosas frequentemente contêm uma grande fotografia do orador. Então nós já falamos sobre isso, né? Dessas propagandas que são feitas relacionadas às campanhas, falam-se mais dos pregadores, dos cantores que vão nas campanhas, do que de Jesus Cristo, que salvou. É Jesus Cristo que salva, irmãos. É bacana, eu já falei, é bacana o pregador, gente boa. Mas e Jesus que vai usar o pregador? Não conta? Então, né, é muito complicado, né? Então dão-se ênfase ao nível escolar do pregador, da capacidade pessoal e do desenvolvimento da carreira dele. Então diz aqui que o Evangelho de Cristo, que ele supõe estar pregando, é mencionado apenas naquelas letrinhas, lá no canto. Lembra que eu falei do cantinho e tal? E nós não devemos exaltar os homens, mas fixarmos-nos completamente em Deus. Completamente, irmãos, né? Nós falamos aí lembra que eu falei de 3 elementos figurativos dessa parábola, que é o semeador, a semente e o solo. Nós falamos aí do semeador. Nós vamos falar aí, eu acredito que vai dar tempo da gente... Eu tenho 10 minutinhos aí para falar sobre a semente. Nem que eu passe um pouquinho das 9 aí, irmãos. Eu vou falar da semente por inteiro, porque se eu parar, vai complicar para dar continuidade depois. Então nós vamos falar aí sobre a semente e na segunda-feira que vem, se assim o Senhor permitir, damos continuidade aí nesse estudo. Bacana?
Então vamos falar um pouquinho da semente aí. Falamos do semeador, que é o pregador da palavra, e vamos falar da semente. E a semente é a palavra de Deus, assim dita no texto do capítulo aí 13 de Mateus. E cada conversão é o resultado do assentamento do evangelho dentro de um coração puro. Eu vou tirar essa questão do puro, porque Deus conhece os corações, tá bom? Se existe algum coração impuro, Deus tem poder de purificar o coração. Então essa questão de coração puro, vamos deixar de lado aí. Então, cada conversão é resultado do assentamento do evangelho dentro de um coração. O que isso quer dizer? Que a palavra, vamos lá, a palavra ela gera, ela tem o poder de gerar. Tiago capítulo 1, versículo 18 nos diz que, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A palavra do Senhor, ela também salva. Tiago capítulo 1, no versículo 21, diz mais, diz que pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra do Senhor também regenera. Diz aí na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 23, que diz assim, sendo de novo gerados. Então quem é gerado de novo é regenerado. Por isso que a palavra regenera. Então ele diz, sendo de novo ou novamente gerados, não de semente corruptível. A semente é a palavra, correto? E a palavra de Deus, que é o próprio Deus, ela não é corruptível, ela é incorruptível. Então, não por uma semente, por uma palavra corrupta, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra também liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecidíssimo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra também produz fé, correto? Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lembra que há minutos atrás eu aconselhei vocês a ouvirem bastante a palavra, porque a palavra de Deus tem o poder de multiplicar a nossa fé, ou suscitar, ou até mesmo ressuscitar para aqueles que a fé está morta dentro do coração, tá bom? Então a palavra também santifica a nossa vida. O Evangelho de João 17, 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, temos que nos santificar na palavra de Deus, porque ela nos santifica, porque ela é a verdade. A verdade, ela é reveladora. A verdade de Deus, ela traz à tona coisas que estão no nosso esconderijo, coisas que só nós sabemos. Mas não traz para nos envergonhar, traz para nos salvar, traz para tirar a angústia, traz para tirar a mágoa. A mágoa, vou dar uma receitinha aí, ninguém tá ouvindo, só você, hein? A mágoa, se ela não for colocada para fora, ela vira um câncer. E câncer mata. Pegou a dica? Vamos lá. A palavra de Deus também, ela nos atrai a Deus. Então João, capítulo 6, versículo 44, 45, diz assim, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu vou ler o versículo 45 também e vou te explicar esse 44. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então não sou eu que estou te ensinando. Vamos lá.
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha que notícia boa eu tenho para dar para você. Sabe por que você hoje pegou o seu computador ou o seu celular, colocou aí no Facebook para assistir a live do Missão Quará e para ouvir a palavra de Deus através do pastor Douglas? É porque está escrito aí no versículo 44 do capítulo 6 de João, ó. Ninguém pode vir a mim. A mim quem? A Jesus. Porque você colocou na live para ouvir a palavra. E a palavra é Jesus. Então ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai o não trouxer. Foi Deus que te colocou na frente desse aparelho aí, para você ouvir a palavra. Que negócio tremendo! Olha só como Deus é na tua vida. Que negócio maravilhoso. Então vamos lá. A semente é tudo isso aí que nós lemos, correto? Então, como o evangelho se espalha no primeiro século, foi nos dito muito pouco sobre os homens que o divulgaram, correto? Porém, muito nos foi dito sobre a mensagem que eles disseminaram. Então nós temos que estudar o livro de Atos, né? E notar que em cada cidade para onde os apóstolos viajaram, os homens eram convertidos como resultado da palavra que era ensinada. Então a importância não é quem está pregando, não é o semeador. É isso aqui, ó. É a semente, correto? É a semente. A palavra, a semente, deve ser ressaltada no máximo. O semeador, não há necessidade disso, tá bom? Então vamos lá. Presta bem atenção nessa questão aqui, ó. Então, com tudo isso, isso significa que o professor, ele tem que ensinar a palavra. E não há substitutos permitidos. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu vou ler e vou explicar. Frequentemente, pessoas racionam que haveria uma colheita maior se alguma outra coisa fosse plantada. Presta atenção. Então, igrejas começam a experimentar outros meios, de modo a conseguir mais adeptos, mais seguidores, mais membros. Elas recorrem a divertimentos, festas, esportes, aulas de inglês, bandas, eventos sociais e muitas outras coisas para tentar atrair as pessoas que não estariam interessadas se pregassem somente o evangelho. Isso se chama inovação. Tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu citei algumas coisas aqui, presta atenção. Divertimentos. A igreja de Cristo pode ser... A igreja pode ser um lugar até divertido? Claro que pode. Desde que esse divertimento não deturpe a liturgia bíblica. Porque o principal objetivo de ir na casa de Deus é no propósito de adoração a Deus e ouvir a palavra dele. Então, desde que esse divertimento não deturpe, não desvie a atenção das pessoas do verdadeiro objetivo que é a palavra de Deus, sem problema. O que mais que eu disse aqui? Festas, a mesma coisa. Esportes. Vamos lá. Jesus Cristo, quando foi purificar o templo, ele deixou bem claro que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Foi Jesus que disse. Então eu particularmente acho que o ambiente de culto, presta atenção, crente, no que eu estou falando. O ambiente de culto não é viável para você fazer esportes.
recreações. É muito complicado isso aí. Alguns não vão concordar com o que eu estou falando, mas vai para a Bíblia, irmão, e vê lá se teve jiu-jitsu dentro do templo. Eu estou falando porque eu já vi, tá bom? Jiu-jitsu dentro do templo. Cara, vamos lá, eu quando cursei pedagogia, irmãos, eu participei de um programa chamado Escola da Família. E eu trabalhei numa escola chamada Milton Cruzeiro, ali na Avenida Campanella, lá em Itaquera, ali na Praça dos Professores, lá na Campanella. E ali, aos domingos, tem uma igreja lá próxima, tem algumas igrejas próximas. As mais próximas ali, de frente com a escola, tem uma Assembleia de Deus, Ministério Belém, se eu não me engano, e eles não faziam uso da escola. Ao lado, na Avenida Campanella, tem uma Brasil para Cristo, também não faziam uso. Mas tinha um galpão bem grande numa igreja chamada CAD. A sigla é CAD, CAD. Uma bênção, o pastor e os irmãos de lá. Uma galera, irmão, todos os domingos, eles usavam a sala de aula da escola e para dar os estudos bíblicos. Estudo bíblico não pode na igreja? Pode também, pode, claro que pode. Mas eu estou citando o que essa igreja fazia. Em vez de dar o estudo bíblico lá na igreja, eles levavam os alunos às salas, sala de criança, sala de adulto, sala de adolescente. E levavam e faziam uso das salas de aula. Então, cada sala usando uma respectiva sala de aula. Terminando essas aulas, eles iam para a quadra da escola, iam jogar vôlei, iam fazer a recreação num lugar próprio para isso. Faziam uso ali da quadra da escola. Entendo, tem igrejas que não tem um espaço próximo, mas eu conheço algo chamado oração. Eu estou falando de uma escola estadual. Tem muita gente que vai falar assim, irmão, mas não pode porque o governo... Peraí. Lá onde eu trabalhei podia. Então todas as escolas podem sim. E é bacana para que a gente leve também a palavra de Deus para dentro dos colégios. Porque a palavra de Deus liberta. Eu prefiro ter o meu filho dentro da casa de Deus do que numa biqueira. Acabou. Eu prefiro ver um jovem dentro da igreja, tocando na banda da igreja, do que envolvido na droga aí, no crime, todo doido. Então, irmão, sabe, tem coisas que é questão de lógica. Então, assim, esportes que eu citei aqui, festas, esportes, aulas de inglês, sabe, mas são coisas... O ambiente litúrgico da igreja, fala de bandas aqui no curso, depende, se for a banda que vai adorar a Deus, sem problema de fazer o culto do louvorzão, bênção pura, mas o ambiente litúrgico é para as coisas direcionadas a Deus. Capítulo 11, versículo 36 de Romanos diz que tudo é dele, por ele e para ele. E no ambiente de culto também, tudo é dele, por ele e para ele. É o que o texto bíblico diz. Então isso, quando eu tento agregar no culto coisas que não têm a ver com a Bíblia, eu estou tentando inovar as coisas. Inovar é trazer artifícios de fora da igreja, para agregar dentro da igreja, para tentar badalar as coisas de um jeito que chame a atenção das pessoas. Presta atenção, irmãos. O que tem que chamar a atenção é a palavra de Deus. Repito, o apóstolo Paulo falou que o nosso alvo é Cristo. Então eu não preciso agregar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus para tentar convencer as pessoas que a minha igreja é legal. Não. O que fez você participar dessa live não foi porque eu fiz uma promessa
que iria dar cambalhota ou salto mortal? A propaganda que eu envio para as pessoas que assistem às lives do Missão Quará é que às 20 horas terá a transmissão ao vivo e a ministração da palavra de Deus. Acabou. E na igreja a mesma coisa. Podemos fazer eventos? Podemos, mas só temos que tomar cuidado para não estar inovando as coisas. Deus, ele não trabalha com a questão da inovação. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 fala sobre isso, ó. Tá aí, tem base bíblica para falar isso, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovação do vosso entendimento. Entendimento em quê? Em Cristo. Não renovação nas coisas lá de fora. Entendeu? Então eu não preciso usar artifícios. A minha pregação no altar não está chamando atenção. Então eu vou colocar uma melancia na cabeça para todo mundo. Tem um pastor naquela igreja que quando ele prega equilibrando a melancia. Olha que caba doido. Olha, eu conheci um pastor que é o pastor Carme Miranda. Vigia, crente. Não precisa disso. Prega só a palavra. E deixa que Deus faz a obra. Em nome de Jesus. O pastor Carme Miranda é o fim, hein? Misericórdia. Aleluia. Então considere esta ilustração. Presta atenção nessa ilustração, ó. Imagine que meu pai me mandou plantar milho, pois ele estaria ausente da fazenda por alguns meses. Depois que ele saiu, eu decidi experimentar o solo e descobri que não era bom para o plantio do milho, mas daria um estouro de safra de melancias. Olha a melancia de novo aí. Então resolvi plantar melancias. Imagine a reação de meu pai quando ele voltar para casa esperando receber milho e eu lhe mostrar um caminhão de melancia em vez disso. Nosso Pai Celestial nos disse qual semente plantar. Eu sei qual a semente que eu tenho que plantar. Eu sei a semente que eu estou plantando nesse momento. É a palavra de Deus. Então vamos lá. Não é o nosso trabalho analisar o solo e decidir plantar alguma outra coisa, e esperando receber melhor resultado. A colheita do evangelho pode ser pequena se o solo for pobre. Mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Um negócio interessante. Tudo precisa de dinheiro. Certo ou errado? Tudo. Pagar a conta de luz precisa de dinheiro. Conta de água precisa de dinheiro. Comida precisa de dinheiro. Cortar cabelo, dinheiro. Barba, dinheiro. Roupa, tudo dinheiro. Na minha casa tem que ter dinheiro para fazer as coisas aqui. Na sua casa precisa. Na igreja, do mesmo jeito. O problema, nós estamos falando aqui dessa questão aqui, ó, dessa plantação. Eu não preciso manipular a minha mensagem, o jeito de pregar para arrancar dinheiro de ninguém. Alguns dias atrás nós fizemos uma feijoada e eu não preguei a palavra de Deus para ninguém para pedir ajuda na feijoada. Eu só fiz lá pedi para nossa amiga irmã Railene fazer, a irmã Railane fazer para mim a irmã Railane, ela é lá da igreja pentecostal O Grande Eu Sou, pastor Ronaldo e o pastor Marcos, lá na cidade de Tiradentes. E ela faz as divulgações lá
dos trabalhos lá da igreja. E ela nos ajudou. E nessa divulgação, nós só colocamos lá sobre a feijoada. Não preguei a palavra. Para quê? Eu não preciso ficar usando a palavra de Deus para manipular o coração de ninguém. Mas também não posso deixar de pedir oferta para dar andamento a algumas coisas que eu preciso. Então fizemos a feijoada, divulgamos no WhatsApp, no Facebook e boca a boca com alguns irmãos. Deus deu vitória, vendemos um monte de feijoada e conseguimos uma parte do dinheiro. Para que é esse dinheiro? Para comprar aparelhagem de som da igreja. Como é que eu vou pregar lá? Como é que eu vou pôr os louvores sem aparelhagem, o microfone para a gente adorar? Precisa de dinheiro. Mas não precisei ficar manipulando ninguém. Agora, eu estou fazendo o quê? Isso fora da igreja. Fora da igreja. Agora estamos fazendo uma rifa de perfumes. E estamos vendendo a rifa para agregar mais ainda nessa questão, para a gente conseguir o valor que nós precisamos. Então, irmãos, eu não preciso pregar essa palavra. Eu estou citando isso para vocês porque em nenhum momento eu preguei e usei e manipulei algum texto para alcançar o coração de ninguém, para alguém me dar o financeiro para eu comprar o que eu preciso para a igreja. Esse é o grande problema de alguns pregadores. Estão manipulando a palavra de Deus para chegarem ou conquistarem o que querem. É um grande problema isso. E aí quem quer fazer um serviço sério, dentro do que o Evangelho pede, porque a palavra do Senhor, irmãos, presta atenção, nos fala de oferta. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Nos fala de dinheiro. A Bíblia fala de dinheiro de Gênesis a Apocalipse. Acabou. Só que assim, o grande problema de falar de dinheiro relacionado à igreja, quando vamos pregar isso, é que já fizeram tanta, e a palavra é essa, já fizeram tanta cagada. Um monte de pastor já roubou tanto, que quando vem pastores novos, igrejas novas e querem fazer um bom trabalho, o povo não dá atenção e não chega junto no financeiro, não ofertam. Por quê? Porque os caras roubam todo o dinheiro, os caras metem o couro. Então tá aqui, ó. Capítulo 9 de 1 Coríntios. Ou depois você coloca aí nos comentários, depois que terminar a live, você põe nos comentários e eu mando para vocês textos para você ler em casa, estudar bonitinho e ver. É bíblico. Precisamos de dinheiro, sim. Eu preciso, você precisa, para a gente fazer as coisas, dar continuidade, fazer andar. Então é aí entra essa questão do que nós lemos aqui agora, ó. A colheita do evangelho pode ser pequena se o solo for pobre, mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra. E a palavra como ela é, não manipulada para o cara conseguir o que ele quer. Isso é errado. É o diabo usando a vida do cara para arrancar dinheiro, para arrancar a lã da ovelha, para viver do que a ovelha deposita lá. É muito complicado isso aí, tá bom? Eita! E somente plantando a palavra de Deus nos corações dos homens, o Senhor receberá o fruto que ele espera. Então a igreja, irmãos, nós tínhamos 50 membros. Quando a Marli e eu pegamos a primeira igreja, nós tínhamos 50 membros, redondo. Nós tínhamos 5 dizimistas. E eu vou dar nomes. Irmã Josiné e irmão José Paulo, o casal, e a irmã Fabiana e o esposo Josimar. E a mãe do José Paulo, a irmã Miriam. Sabe do que a irmã Miriam dizimava? Ela lavava roupa de vez em quando para fora e ganhava R$5.
R$5. Ela tirava 10% de R$5 e colocava lá no alforje e dizimava com muita alegria. E devolvia para Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E Deus abençoava a vida dela. Em nenhum momento recriminamos ela pela quantia. O dízimo não é do pastor, o dízimo é devolução para Deus, é gratidão a Deus. E com esse dízimo, durante 5 meses, sustentamos a igreja do Jardim Palanque e pagamos o aluguel durante 5 meses da igreja do Iguatemi. Louvado seja Deus por isso. Com 5 dizimistas. 50 pessoas na igreja. Agora, por que não tinha preocupação com o dinheiro? Por que a gente não ficava pregando sobre dinheiro para tentar mudar o coração ou entrar na mente dos outros? Porque a obra é do Senhor. Se Deus chamou eu para pastorear aquela igreja, chamou você, pastor, para pastorear a sua igreja, pode ficar tranquilo, só prega a palavra como ela é, que Deus vai dar vitória na tua igreja. E vai abençoar a irmã, o irmão que está lá. Eles vão se agradar e vai ver que o senhor é um pastor, homem de Deus. E eles não vão ter problema nenhum de dar uma boa oferta, de dizimar na igreja, de abençoar a igreja com alguma coisa que estiver precisando. Porque eu vou ver que o senhor é homem de Deus, que o senhor é honesto. Tua esposa, teus filhos. E não vai precisar ficar com pilantragem dentro da igreja. E grande é a vitória. Amém? Chupa essa manga. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui, vamos dar continuidade aqui. Vou correr aqui, irmão. Ó. Aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Então depende do como eu respondo a palavra, depende de como essa palavra vai dar fruto em mim também. Igual você que está ouvindo a palavra aí. Depende do que você acreditar do que você está ouvindo, depende da ação dessa palavra na tua vida. É a fé. Agora tem que entrar em ação a fé. Correto? Então, as coisas dependem de mim também, que estou recebendo a palavra. Depende de você também. Certo? E é decisivamente importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós, para que ela venha ser implantada em nosso coração. Nós temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Irmãos, tem muito mais coisa, mas eu vou dar continuidade na próxima segunda-feira, se Deus permitir, tá bom? Nós vamos falar sobre o solo. Vou até deixar marcadinho aqui já. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o solo. E se for possível, não perca não. Não perca, né? Participe da próxima live. Que Deus abençoe todos. O tempo foi além das outras lives dessa vez, mas eu acredito que houve uma necessidade, tá bom? Que Deus venha abençoar todos que participaram. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida deste homem, dessa mulher, sobre a vida deste jovem, dessa criança. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas, esses pastores, esses obreiros. Que o Senhor venha dar vitória na vida de todos, em nome de Jesus. E esta palavra venha dar fruto a 100 por 1, Deus, na vida de todos. Que o solo que recebeu essa semente, Deus, neste dia, nesta noite ou nesta tarde, dependendo do horário que essa pessoa for assistir esse vídeo, que venha abençoar esta vida. E a fé, Deus, desta pessoa venha ser, Deus, o trampolim para que, em nome de Jesus Cristo, tudo, Deus, que estava escondido venha vir à tona. E venha, Deus, juntamente, Deus, com a verdade de Cristo, abençoar essa vida, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sua casa, sobre a tua igreja, sobre a tua família, até Jesus voltar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deixa os comentários lá. Quem quiser oração, coloca lá. Eu preciso de oração. Põe o nome do pessoal lá na descrição. Vou colocar no livro de oração e na madrugada nós vamos estar orando aí pela tua casa, pela tua família.
em nome de Jesus. Deus abençoe. Algumas sementes em terra fértil caíram. Aleluia. E germinou e frutificou. E deram frutos bons.